Olá, muito bom dia, você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, falando de qualidade de vida, de bem-estar, de comportamento, de saúde. Então, a cada sábado, a gente traz um novo tema para levar informação a todos os públicos. Bom, e uma boa noite de sono revigora, acalma a mente e nos fornece energia para encarar mais um dia. Não é à toa que passamos cerca de 1/3 da vida dormindo. Você acha muito? Mas não é, tá? Na verdade, dormir não é só importante para ficar acordado no outro dia. O sono é uma necessidade fisiológica humana e não uma escolha. E é nesse momento que o cérebro libera vários hormônios, limpa resíduos celulares e repara células cerebrais danificadas. Então, para a gente falar sobre o tema, a gente convidou a psiquiatra, a doutora Aline Canavês, para chegar aqui com a gente entender um pouquinho a qualidade do sono. Pode chegar, doutora, para a gente falar desse tema tão importante. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos em casa. É uma honra poder estar aqui para falar de um assunto que eu tenho uma paixão particular e eu sei que é cada vez menos falado, menos divulgado. A gente está numa era que é a era do pra já, para o fazer acontecer. Então, falar sobre descansar é extremamente importante. Vamos sentar um pouquinho, doutora, para a gente conversar então e entender esse tema? Afinal, o sono, ele é importante, né? Por quê? Extremamente importante, Renata. Deixa eu me focar. Essa câmera aqui, né? Isso. O sono, ele é uma fase do nosso organismo que ela é endócrino imunológica. Então, quando a gente dorme, a gente não apenas está descansando. Não, a gente também está trabalhando internamente. Endócrino, a gente fala porque a gente faz a liberação de hormônios do crescimento, do emagrecimento, do relaxamento, e imunológico, onde a gente faz a limpeza, tanto do nosso cérebro quanto do nosso organismo. Por isso que às vezes quando a gente tem um problema, depois de uma boa noite de sono, a gente acorda às vezes até com a solução do problema, ou então se sentindo mais leve e não tão doído para enfrentar tal problema. Então ele é um órgão importantíssimo, de grande funcionamento do nosso organismo, importante para eu ter uma boa disposição, como a Renata falou, no dia seguinte. Nós estamos dormindo, nossa vigilância está rebaixada, mas o nosso corpo está trabalhando bastante. É como um aparelho eletrônico, a gente está ali em stand-by. Isso, ele precisa, inclusive à noite a gente carrega o nosso celular para ele funcionar no dia seguinte, né? E quais os impactos de uma noite ou várias noites mal dormidas? Tá, a gente, com várias noites mal dormidas, a gente pode ter um estágio até de emergência, que a gente chama, porque nós começamos a poder perder consciência, você começa a não ter muita noção do que está fazendo, pode começar a ter acidente de trânsito porque o seu reflexo não está preservado, você tem piora do humor, ficando mais irritado, podendo ter problemas no trabalho, em casa, pode desenvolver alguns sintomas relacionados à depressão, como estafa, não querer sair da cama, aumento de choro e vários outros sintomas, inclusive orgânicos. Uma noite mal dormida você pode desenvolver problemas hormonais e inclusive predispõe a doenças como o Alzheimer, que faz uma neurodegeneração do cérebro porque você não limpou o seu cérebro adequadamente. Doutora, muito se questiona e as pessoas se comparam bastante. Existe de fato uma regra? Quantas horas eu preciso dormir? Uma pessoa precisa dormir para preservar a sua saúde com funções orgânicas? Existe, Renata. A gente tem uma variação na infância até o primeiro ano de vida em torno de 12 a 14 horas de sono. Por isso que a criança dorme mais, isso é normal. Isso, por isso que só mama e dorme. Ela precisa fazer o cochilo, o sono dela é polifásico. O meu bebê tem 6 meses, ele não consegue dormir das 10 da noite até 6 horas da manhã. Não. Porque o bebê tem o sono 14 horas, mas que a gente chama polifásico. Ele dorme 4, acorda. Dorme mais 2, acorda. Isso é natural do bebê. A partir de 1 ano de idade, começa a ser um sono bifásico. Maior período de sono é noturno, mas ele ainda cochila à tarde. Então tá tudo bem o bebê que cochila e é saudável o bebê que cochila. Se teu bebê com 2 anos não cochila à tarde, nós temos que ficar atento para algumas questões. Mas é normal aí daí já ir para aproximadamente 10 horas de sono. A partir dos 6 anos de idade, a criança já vai precisar entre 8 a 10 horas de sono. Na adolescência, a gente já vai para 10 horas de sono. Então, tem muito pai querendo que o filho durma apenas 6 horas de sono e que passe o dia elétrico. Acontece do adolescente ainda precisar de 8 a 10 horas de sono.
e nós adultos precisamos, no mínimo, de 6 a 8 horas de sono. Nós temos alguns personagens, inclusive políticos, grandes empresários, que defendem que eles só precisam de 4 horas para dormir, né? Margaret Thatcher, o próprio Donald Trump alega ser um dormidor curto. Significa que com 4 horas eu estou bem. Mas a gente percebe que nos estudos que o dormidor curto não existe. 4 horas de sono você tem, com certeza, distúrbios no dia seguinte que são relacionados. Aumento de peso, os dois são gordinhos, né? Apesar de rico, o Donald Trump é gordinho, a Margaret Thatcher também. Então, aumento de peso, aumento de intolerância, irritabilidade, excesso de café, excesso de beliscar, porque isso significa que seu corpo não relaxou. Então, de 6 a 8 horas também não significa que é um comparativo, você é preguiçoso e tudo mais. Às vezes também é uma questão até individual. Sim. Dentro desse tempo médio para a população, falando de saúde. Sim. Tanto a gente considera qual que é o horário certo. É o meu horário. Em torno, alguns precisam de 5 horas e meia, 6 e ok. E alguns outros precisam de 8 até 10. E aí a gente vai saber disso conforme o desempenho no dia seguinte. Uhum. E até, né, aquelas pessoas, as mais idosas, normalmente acordam cedo, independente de dormir tarde ou de dormir cedo. Muito se brinca ali, para aquelas que têm essa rotina, tá velho, porque acorda cedo sempre assim. Então, normalmente é o organismo daquela pessoa que precisa somente daquela quantidade de horas. O que acontece é que nós temos dentro do nosso cérebro um relógio do sono. E é esse mesmo, clock time, sleep clock, que a gente tem realmente dentro do nosso cérebro. Nos adolescentes, acontece de ter um atraso nessa fase. É comum um adolescente dormir mais tarde e acordar mais tarde, por causa do ciclo de sono dele. Porque, como a gente falou, o sono ele também tem um trabalho hormonal. Então, o adolescente ele faz alguns picos realmente na madrugada para ele poder crescer. E de rotina também, doutora? E também a rotina influi. Mas realmente para eles são mais fáceis dormir mais tarde e acordar mais tarde. Ao longo do nosso envelhecimento, esse clock time, o sleep time e o clock sleep vão mudando. Aí a gente vai ficando mais maduro, vai conseguindo dormir um pouco mais cedo e acordar mais cedo. No envelhecimento, esse clock time já fez a inversão total do ciclo. E realmente o idoso tem sono 7 horas da noite e por isso acorda ali às vezes 4, 5 horas da manhã. Muito bem, a gente está falando sobre o sono, qualidade do sono. E o que são os distúrbios do sono? Você vai entender depois do intervalo, que é bem breve, então não saia daí. Já estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre o sono, a qualidade do sono, os medicamentos, eles atrapalham, eles ajudam. Então, você de casa, fique atento, siga conosco para você entender um pouquinho mais e ter qualidade neste momento da sua vida. Doutora, perguntei no bloco anterior o que são os distúrbios do sono. Eles existem? Sim, distúrbios do sono são alguns tipos de doenças que nós temos relacionado a não conseguir dormir adequadamente. Nós temos distúrbios tanto dos que dormem pouco, tanto dos que dormem no horário errado, então mais de dia do que de madrugada, e inclusive os que dormem demais. Existe uma doença que a pessoa está conversando com você e ela cai em sono. Existe mesmo. E será que a população das nossas ruas aí sofre com distúrbios ou há ali problemas pontuais que tiram o sono do porto-velhense? A nossa repórter Nílive foi às ruas então para perguntar do povo como que tá a qualidade do sono do porto-velhense. Vem cá, você aí já deve ter ouvido queixas de pessoas próximas, seja do trabalho, de casa, quanto à perca de sono. Saiba que 75% das pessoas apresentam elas. E a maioria das vezes é porque elas dormem menos do que o corpo pede. Só que agora eu quero saber do povo aqui na rua o que tem tirado o sono. Bora lá? Às vezes passa barulho na rua, a gente aí acorda, às vezes demora um pouquinho e dorme de novo. 7, 8 horas. Tu costuma ter uma boa noite de sono? Sim, Tu nunca perde o sono? às vezes. Por quê? A ansiedade, o estresse do dia a dia, o tempo quente, né? Que você tá vendo que tá bem quente hoje. Por conta mais disso. Entendi. Preocupação, por exemplo, também faz tu perder o sono? Bastante, né? É uma das causas, né? Bem influente nisso. Muito não. Eu imagino que seja por conta da bebê. Sim.
Outras coisas te fazem perder, como por exemplo, o estresse do dia a dia ou qualquer outra coisa? Muito. Tudo isso daí. Tem insônia? Tenho. Às vezes, Na maioria, tu perde o sono? sim. Sabe as causas? Às vezes ansiedade, cansaço. A insônia mesmo bate pesado. Sim. Tu sabia que as mulheres são as mais atingidas quanto, né, nesse caso da perda do sono? Sim. O senhor deu uma boa noite de sono? Sono? Não. Sabe os motivos? Bom, eu dou muito pouca noite. As mulheres são as mais afetadas. Respondem por 1/3 dos casos, um dado recorrente em outros estudos nacionais e internacionais. Como dito por uma das entrevistadas, um dos fatores que contribuem para a perca do sono é a insônia, o transtorno mais comum entre todos. Mas não é o único, e são eles: a apneia do sono, síndrome das pernas inquietas e a narcolepsia. Todos esses distúrbios estão se tornando cada vez mais comum na população mundial. E um dos fatores que agregam para uma boa noite de sono é a cama em que a gente dorme, a iluminação do nosso quarto e muito mais. A cama em que dormimos está relacionada diretamente à higiene do sono, mas não é só isso. A conectividade com o celular interfere e muito na qualidade do sono, pela alta interação direta nas mídias sociais. O Vinícius, por exemplo, diz que até consegue dormir tranquilamente. O que ele não consegue é ir para a cama e pegar no sono sem dar aquela olhada básica no celular. Acho que é todo mundo, né, antes de dormir, deita na cama, usa o celular. E com certeza isso aí é de fato, né? Os especialistas, eles relatam que é melhor largar o celular 2 horas antes de dormir. Tu acha que seria capaz de fazer uma coisa dessa? Eu acho que não. Hoje, pela nossa realidade que a gente vive, né, o mundo digital, então acho que, querendo ou não, é um meio termo de você se interter antes de você deitar, né? Então é meio difícil, hein? Aqui nas ruas de Porto Velho, encontramos pessoas com dificuldades para dormir, outras nem tanto. E o mais recomendado quando estiver com problemas relacionados ao sono é procurar um especialista. Então, o que a gente vê ali, ouvindo a média geral, né, na nossa reportagem, é que é mais uma questão de dificuldade para dormir. Estou com problema financeiro, estou com tal problema para resolver, e isso não significa que aquela pessoa tem um distúrbio, né, doutora? O que acontece? Uma dica muito legal, um conceito muito interessante. Não é exatamente, o ser humano ele não é programado para não ter sono. Todos nós temos sono. Mas quando a gente não está dormindo direito, o que a gente tem é um excesso de vigilância. Então, se eu não consigo dormir cedo, é porque eu não tenho sono? Não, provavelmente você está com excesso de vigilância, pensando em problemas. E quando eu estou em alerta, eu não consigo relaxar para dormir. Porque o nosso clock, né, sleep clock que eu falei no início, ele vem da época das cavernas, em que a gente dormia quando tinha sol. Ficava mais acordado quando tinha sol e conseguia dormir quando o sol já tinha se posto. Então, a gente entendeu que de madrugada nenhuma onça vai me atacar e que eu vou conseguir relaxar. No dia a dia, nós, quando estamos enfrentando um problema, nós ligamos o alerta do corpo, igual aquele da época das cavernas que tinha que fugir de uma onça. Então, por isso, às vezes, você vai dormir, tem uma aceleração no coração, uma inquietude, pensando no que pode resolver no dia seguinte. E é isso que tira o sono. Então, quando eu estou enfrentando um problema, eu posso desenvolver um distúrbio do sono, mas que ele é pontual. Reativo aquele meu problema. Retiro o problema ou aprendo a lidar com o problema, o sono volta tranquilamente. A higiene do sono também está ligada a essa dificuldade? Você não fazer uma boa higiene do sono não significa diretamente também que você tenha o distúrbio. Ela também atrapalha ali pessoas que não têm nenhuma patologia do sono. Isso, eu entendi a sua pergunta. Às vezes a gente fica pensando, será que tem um probleminha dentro do meu cérebro que não me deixa dormir? Mas às vezes nem sempre. Às vezes o meu cérebro funciona tudo bem, mas eu tenho um problema externo que não me deixa dormir, né? E isso pode acontecer. Como nós falamos, durante o dia ficamos acordados, durante a noite temos que dormir. E a higiene, o que ela nos traz? Um entendimento que devemos começar a acalmar o corpo à noite para que ele possa descansar e dormir. E às vezes, quando eu coloco alguns fatores externos que atrapalham esse relaxamento,
como tela de celular, ela tem uma luz azul que ela tem a mesma incidência, a mesma frequência do que o sol. Então, se eu estou olhando para uma tela, é como se eu estivesse olhando para o sol. Isso tira meu sono. Preocupações que eu levo para minha cama. Cada vez mais nós estamos mais estressados, mais preocupados. Isso também vai ligar o meu alerta. Se eu comi demais, tomei café em excesso porque o meu dia foi pesado para eu produzir muito, tudo isso vai fazer com que eu não consiga relaxar. Então, sim, às vezes quando a gente faz erros comportamentais do sono, eu posso não dormir por causa desses erros, não porque tem um probleminha com o meu cérebro. A gente tem hormônios que regulam tudo isso, né? Inclusive um hormônio que regula o período de 24 horas em que alterna o sono, o cansaço, o despertar e a disposição. Quando esse hormônio é liberado, doutora, e que hormônio é esse? Esse sono e o nosso dia em 24 horas, aí nós chamamos de ciclo circadiano. Nosso organismo, ele trabalha em ciclos. Temos ciclos menstruais, nós temos ciclos de renovação das células, do cabelo, da unha, e nós temos os ciclos de 24 horas. Um deles é o nosso sono e o despertar. Ele funciona em 24 horas. A melatonina é o hormônio que sinaliza para os nossos olhos que já anoiteceu. Não é bem um hormônio do sono, mas é um hormônio de que está tudo bem, é de noite e eu posso dormir. Tanto que a coruja, curiosamente, ela libera um pico bem elevado de melatonina à noite. E ela não dorme, muito pelo contrário, ela fica acordada. Então, a melatonina, ela é um clock, um relógio que nos avisa, está na hora de acalmar. Na madrugada, nós fazemos alguns picos de relaxamento. O próprio GH, que é o hormônio que a gente usa até para emagrecer, é um hormônio do crescimento que nos ajuda a dormir também, pico do cortisol. Durante o dia, lá 4, 5 horas da manhã, a gente inclusive faz o primeiro pico de cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Por isso, quando a gente está muito estressado, às vezes 4, 5 horas da manhã a gente acorda pensando em problema. Então, esse já é o pico do cortisol, nos faz ficar alerta, acordar e começar a trabalhar. Então, seria basicamente, existem muito mais outros hormônios, mas seria basicamente esse ciclo do sono. E o uso indiscriminado de hormônios, né? Exemplo da melatonina, medicamento ou não, outros medicamentos ali com prescrição médica, medicamentos controlados. Como é que fica a situação, a saúde do brasileiro diante desse uso? A gente vai entender depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa, siga com a gente. Já de volta com o nosso tema de hoje, falando da qualidade do sono. E aí, suas noites, como é que estão? Você tem dormido bem? A gente está entendendo um pouquinho sobre esse tema, com várias dicas para você sinalizar como pode dormir melhor, quando deve procurar a ajuda de um especialista. Doutora, a gente tem percebido, né, e muito tem se falado, inclusive nas redes sociais, principalmente adolescentes, jovens, têm discutido isso em redes como o Twitter, o uso de medicamentos e também da própria melatonina que foi liberada pela Anvisa aqui no nosso país para manipulação. Qual que é a sua avaliação de tudo isso? Isso faz bem? Eu acho que a nossa primeira pergunta não é exatamente sobre o que tomamos, se estamos primeiramente prejudicados em tomar melatonina, mas o que me chama a atenção é porque cada vez mais estamos desaprendendo a viver. Desaprendendo a dormir naturalmente, desaprendendo inclusive a ficar focado naturalmente. Uma coisa está ligada na outra. Não aprender a dormir faz com que no meu dia seguinte eu não esteja bem para resolver problemas, não esteja focado. Então acho que a primeira pergunta é por que desaprendemos a dormir? Mas posto que já desaprendemos a dormir, isso já é comprovado, somos uma era da vigilância, das notificações, do responder na hora, por isso a gente está tendo esse impacto no sono. Como uma noite de sono perdida é prejudicial, muitos dos casos devemos sim tratar. Esse tratamento ele pode começar com o que a gente falou, higiene do sono, saber lidar com o problema. Já fiz minha higiene do sono, já aprendi a lidar um pouco mais com aquele problema que está me preocupando, mesmo assim eu não estou dormindo. Sim, idealmente devemos fazer um tratamento. Nem sempre esse tratamento são com fármacos tão divulgados por aí, às vezes até tarja preta, não se precisa disso. Às vezes eu tratando um pouco a tua ansiedade ou a tua depressão, eu já consigo ter uma melhor noite de sono. Então nem sempre eu preciso tomar o remédio para dormir. Mas a melatonina,
é um hormônio natural que nós estamos deixando de produzir por causa do excesso de telas. Por causa disso, ela ainda não tem estudos que tornam a não prescrição ou a tornam prejudicial. Usar a melatonina não é prejudicial. Porém, o que é prejudicial é você usar por conta, porque muitas vezes você está passando sozinho por um problema de estresse grave, um burnout, uma depressão, e você fica tentando se medicar e não resolve de fato o problema. Essa é a principal preocupação em relação ao uso autoprescrito da melatonina. E há até os próprios medicamentos que precisam de receituário, de recomendação médica. A exemplo do Zolpidem, o nome comercial de um dos medicamentos. Quando eu faço o uso, é necessário também manter ali uma rotina para tentar obter essa qualidade de sono. Não é simplesmente achar que o medicamento vai fazer o milagre. A gente tem visto aí nas redes sociais até o compartilhamento no tom de brincadeira, de pessoas que fizeram compras, que fizeram coisas ali absurdas enquanto tomavam o medicamento sem esse acompanhamento médico, ou às vezes por um longo período excessivo de tratamento com o medicamento. Então, até para o consumo do medicamento, que não era para ser um vilão, precisa obter aí esses cuidados para buscar essa qualidade do sono. Exatamente, Renata. A gente sempre fala, né, que o que diferencia o veneno do remédio é a dose. Então, às vezes, você usar um fármaco por conta, sem ter a perícia para isso, o conhecimento para isso, você pode ter efeitos colaterais graves. Por isso, a gente entende que você precisa de uma avaliação para entender se aquele fármaco é o ideal para você. E sim, se você se basear apenas no remédio para conseguir dormir, você pode desenvolver o que a gente chama de transtorno da insônia crônica. Como você não melhora o teu comportamento, não melhora a tua ansiedade, você sempre vai estar precisando do Zolpidem para dormir. E o Zolpidem foi um fármaco que inicialmente foi vendido como que não causa dependência. Isso já não é mais verdade. Alguns estudos estão saindo e já estão mostrando que a gente está tendo uma dependência comportamental, onde a gente vai para a cama já com medo de não dormir, por isso já corre para o Zolpidem. Então, o Zolpidem é um nome que a gente chama das drogas Z, existem outros nomes comerciais, mas devemos sim ter cuidado com esse uso indiscriminado desse fármaco. Efeitos colaterais são importantes que podem acabar consequentes. E a gente já falou sobre os fatores externos, né? Para se ter uma boa noite de sono, é preciso ficar atento a alguns fatores, como a temperatura, a claridade, o silêncio, o relaxamento do corpo. Além disso, outro ponto que influencia bastante é o colchão que você dorme. Não só a escolha de uma boa peça, mas também saber como higienizá-la. Olha só essas dicas. Para dormir tranquilamente é preciso estar relaxado e para isso acontecer é necessário alguns cuidados para que nada atrapalhe na hora do tão precioso sono. Para garantir a qualidade do sono, é importante que nós tenhamos alguns cuidados quanto à limpeza do nosso colchão, você sabia? Pois é, porque ele pode acumular ácaros, poeira, que pode ocasionar várias doenças como alergias de pele, doenças respiratórias. E nós estamos hoje aqui com a Thelma, que é especialista em organização de ambiente e vai nos explicar um pouquinho mais do porquê a higienização correta do nosso colchão. Vamos lá, Thelma? Então, Mili, nós passamos o dia na correria. E quando a gente chega em casa, nada melhor do que deitar numa cama que ela esteja higienizada, perfumada e gostosa. Não só para o nosso bem-estar mental, mas também o físico. E é necessário alguns cuidados essenciais. Primeiro, higienização do colchão, pelo menos uma vez ao mês. Então bora pôr a mão na massa? Vamos ter o mesmo cuidado com os nossos travesseiros. Nós estamos falando de cama, amiga, mas o travesseiro é essencial porque é onde nós olha que nós encostamos o rosto ao deitar. Então, a higienização do colchão também tem que ser feita no travesseiro. É um produto que você tem em casa. Todo mundo tem bicarbonato de sódio, senão é muito fácil de adquirir e basta ele. Vamos aprender? Bora! E você vai fazer? Bora, eu ajudo! Então vamos lá, vamos juntas! Aqui polvilhando pelo travesseiro, ó, tá bom? Tá ótimo. Aí o que acontece? Thelma, você tem, digamos assim, um aspirador? Maravilha. Você vai vir, aspira de um lado e aspira do outro.
Não, mas eu não tenho aspirador. Tranquilo também. A única questão que vai causar talvez um pouquinho mais de sujeira, porque você vai ter que bater, né? Bater. E aí depois você faz o quê? Vem com um paninho limpo e seco, porque a umidade os ácaros amam. Fungo, bactéria, ácaro, se tiver umidade eles se proliferam muito mais, então tudo sequinho. Vai nada além, não vai no sol, é super fácil, né? Bem lembrado, nunca você coloque o travesseiro ou o colchão direto ao sol. Ele pode ficar numa área, numa varanda, numa sacada, enfim, pegando o arzinho e a claridade, mas nunca direto exposto ao sol. Ácaro, fungo e bactéria adoram a umidade e o calor produzido pelo sol. E para remover manchas que eventualmente aparecem no colchão, é simples e prático. Anota a receita aí. Uma esponja para esfregar, de preferência na cor laranja, um borrifador, 90 ml de água, 90 ml de vinagre e álcool branco, 2 colheres de chá de detergente neutro e, por último, e não menos importante, 1 colher de sopa do bicarbonato de sódio. Depois é só chacoalhar e está pronta a nossa receitinha caseira. Aprendeu? Você também já aprendeu, né? Aqui já... Daqui a pouco... Gente, eu vou lá na casa da Nina pra ver se ela fez direitinho. Eu vou mandar um vídeo pra tela no Instagram, tá? Vou mandar. Nesse processo de remoção das manchas, é importante que você não deixe muito úmido. Por isso, é necessário passar a flanela seca após a aplicação. De forma alguma agora, você põe a lençol alguma coisa. Não, deixa arejar pra secar e o ar fluir. 3, 2, 1. Voltamos, minha gente. Olha aqui, ó. Lençol posto, travesseiro que nós... Pega aí, então, pra nós ver. Aqui, olha só aquele travesseiro que nós tínhamos feito a higienização. Prontinho pra quê? Pra nanar, gente. Nós arrumamos a cama. Maravilha. O travesseiro está pronto. Está pronto pra dormir. Mas realmente essa cama está pronta? Não. Falta a casa tem vida e tem vida, tem movimento e tem cheiro. Ó, meio copo de água, meio copo de álcool e uma tampinha de amaciante. Agora vamos o quê? Borrifar. Dicas como essa e muito mais tem lá no Instagram da Thelma, que é thelma.personalorganize, tá bom? Fica com essa diquinha aí pro seu sono ser perfeito. Tchau, tchau. Tchau, gente. Que legal! E aqui a gente vai caminhando para o fim do programa de hoje. Se você estiver com dificuldades para dormir, busque sempre a ajuda de um especialista. Quero agradecer a doutora Aline, agradecer também a Celibras, que nos ajudou a levar esse tema a todos os públicos, e agradecer a você de casa. Tenha uma ótima noite de sono neste sábado, aproveite bastante o seu final de semana. Semana que vem tem mais. Tchau, gente!